Uma sociedade só é segura quando as mulheres não precisam escolher entre medo e liberdade. Bem-vindos ao FemPowercast, um espaço feito para falarmos sobre a segurança da mulher e defesa pessoal feminina. E hoje nós temos a honra de receber a Lívia Bolina, que é secretária da Mulher aqui na cidade de Mogi das Cruzes e também empreendedora, proprietária da Escola Santo Thomas, entre várias outras coisas que ela vai contar para a gente. Bem-vinda, Lívia, prazer você aqui. Prazer é meu, eu agradeço o convite de vocês, né? Mulheres poderosas, empoderadas, não é? E que empoderam outras também através do trabalho de vocês. Fico muito feliz. Ai, que bom. Muito Antes da gente começar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Quem é a Lívia? A Lívia, tenho ainda dificuldade de dizer que a Lívia é uma mulher. Eu ainda penso que a Lívia é uma menina, né? De quase 53 anos. Com uma cutis maravilhosa. Mas tudo bem, gente, era só um detalhe isso. Mas estou na carreira da educação há mais de 33 anos. Há 10 comecei a empreender dentro do ensino, aqui em Mogi das Cruzes. E esse ano fui convidada a assumir a pasta inédita da prefeitura, que é da Secretaria da Mulher. Que legal. Mas sou uma mulher muito acessível, muito, não posso dizer tranquila, eu sou tranquila para que as pessoas possam se aproximar, não é? Mas com bastante energia, gosta de trabalhar, gosta de pessoas. Né? Que bacana. E como que é essa secretaria? Como é essa pasta, a Secretaria da Mulher? O que ela pretende, assim, no decorrer dessa gestão? Tá. A pasta da Secretaria da Mulher é uma secretaria de meios, né? De meio, ou seja, ela conta com a colaboração e a participação de todas as outras secretarias da prefeitura. Qual é o nosso principal objetivo? Promover políticas públicas para mulheres, mas, acima de tudo, a gente aproveitar, não é, tornar tudo aquilo que a prefeitura já tem eficiente, né, no propósito que ela tem de propiciar oportunidades e melhores condições para mulheres na área do trabalho, na área da segurança, na área da saúde, na área da educação, né? Mulher precisa ser apoiada em todos os setores, né? E a gente precisa garantir que esse intercâmbio seja feito conosco da melhor maneira possível. Que legal. E mulheres têm que apoiar mulheres, né? A gente percebe aqui no nosso projeto como é importante a mulher se sentir acolhida, se sentir num ambiente confortável, seguro, para poder ser mais livre para se expressar ou para falar do que acontece com ela. E saber que tem uma secretaria que apoia em vários momentos, eu acho que é fundamental, vai ser. É fundamental, até porque mulher é difícil ser dentro dos relacionamentos de mulher para mulher e nos relacionamentos de mulher para homem. Porque as mulheres são muito competitivas e elas não se apoiam, né? Então, eu olho para a Michele, eu quero julgá-la pela cor do cabelo, pelo comprimento do cabelo, pelo shape, pela profissão que ela tem, não é? As mulheres não têm, historicamente, o hábito de se unirem, de se apoiarem e de olhar para a outra como uma igual, né? É sempre alguém que você toma como concorrência, né? E eu acho que é socialmente histórico, né? É histórico. A gente não consegue, quer dizer, hoje em dia a gente já consegue, a partir do momento melhorando. que a gente começa a se policiar, né? Você fala, a Lívia, quem? Aquela metida? Exato. Aquela que se acha, né? Exato. A gente está sempre falando alguma coisa assim das mulheres, esquecendo que aquilo que a gente enxerga como vulnerabilidade é uma oportunidade que a gente tem de chegar perto dela e nos fortalecer, né? Sem dúvida. A gente tem dificuldade de chegar perto da mulher que tem um problema ou uma condição parecida com a nossa. A gente vê e se afasta, né? A gente não quer se identificar com aquilo, né? Exato. Enquanto a gente poderia estar resolvendo uma porção de coisas, né? É verdade. Ou até o contrário, a gente também tem dificuldade de reconhecer a superioridade da outra mulher. Exato, né? Exato. Se Né? inspirar, né? Exato, que é uma inspiração, não uma competição. Não... A gente ainda vive uma condição feminina muito machista, né? Sim.
Muito Entre machista. as mulheres, Se exato. a mulher trabalha demais, a gente fala que ela está deixando os filhos e a família de lado. Se ela não trabalha, é porque é uma mulher que prefere se submeter ao marido. Não é? A gente não tem um meio termo. Não dá, a gente né? tem que julgar no 8 ou no 80. Né? Exato. E esse julgamento vem muito de outras mulheres, né? Você deve perceber como educadora que isso é desde criança. Assim, né, as menininhas também são incentivadas, porque como a gente tem essa cultura machista, nós acabamos ensinando os meninos e as meninas a reforçar muito o gênero, assim, ai, mas é que ela é a mais bonitinha, então ela vai ser a caipirinha, ela vai ser a noivinha, a sua prima é mais inteligente, então ela vai crescendo já do ambiente que acaba gerando mais competição do que apoio. Exato, e é muito difícil a gente lutar contra isso, é um desprendimento de energia diário quando a gente convive com crianças, também é quando a gente convive com mulheres, porque a gente está sempre no ambiente contaminado. Né? Sim. A gente tentar separar as coisas e entender aquilo que Michele ou Patrícia estão passando, separar de um machismo, de um julgamento já construído, né? Machismo estrutural também. Sim, Exato. claro. É bem complicado. Mas é muito gostoso quando a gente consegue trabalhar isso com meninas e meninos pequenos e consegue perceber que essa orientação faz diferença no cotidiano deles, né? Sim. Então, assim, não precisa querer ser só a mais bonita. Queira ser a mais legal, a mais gentil, a mais companheira, a mais compreensiva, né? Importante a gente estimular esses outros lados das E que, meninas. na verdade, assim, todo relacionamento é um relacionamento de um completa o outro, né? Aquilo que você não tem, eu tenho O de outro sobra. tem, E eu falo, eu e a Paty, nós somos totalmente diferentes. E até quando a gente começou esse projeto, o intuito foi esse, né? Ela falou, o que eu vou fazer? Eu falei, você sabe lidar muito bem com mulher. Eu não. Ela acha Então, que não. a gente Mentira. vai se completando e é muito legal isso. Eu queria te perguntar qual que é o maior desafio dessa nova... Além de ser uma pasta inédita, né, no município, qual você acha que é o maior desafio dessa secretaria? Olha, eu vou ser bastante honesta na minha resposta. É a gente provar que o trabalho que é feito por uma mulher ou para uma mulher, ele é sério. Então, hoje a gente tem uma cidade com a primeira prefeita, né? Sim. Mara Bertaioli está no comando da cidade, instituiu uma secretaria da mulher, e a gente tem ainda no cotidiano a dificuldade de fazer com que as pessoas compreendam que tanto o trabalho dela quanto o meu são importantes. A gente ainda tem gente que fala, mas Que é uma ela secretaria mulher, necessária. etc, Sim, tal. sim. Secretaria da mulher é tudo cor de rosinha. pra Vamos fazer falar de fofoca. batom, vamos fazer de florzinha, coisa de mulher é mimimi. Então, a gente precisa, o tempo inteiro, trabalhar de uma forma muito séria, né, e consistente para que as outras pessoas entendam qual é a necessidade de uma secretaria da mulher. Então, você vê, mulher no Brasil ainda tem um salário inferior ao do Sim. homem. A gente tem que trabalhar por isso? Tem. Sim. As mulheres têm mais dificuldade em serem apoiadas quando elas decidem empreender. Porque aí a mãe dela vai falar que não deve, a vizinha vai falar que é uma fria, a prima vai falar que é besteira, né? Os homens da família também vão falar alguma coisa. Então, essa mulher precisa ser fortalecida, essa mulher precisa de uma orientação, ela precisa se apropriar do saber para ela desenvolver bem a atividade que ela deseja, não é? Uma mulher pode dirigir ônibus, ela pode ser soldadora, porque o mercado de trabalho ela precisa disso, precisa de pessoas que dirijam as empilhadeiras, não é? Que são profissões Pessoas. masculinas, né? Chamadas de masculinas, mas que têm uma deficiência de mão de obra no mercado que as mulheres podem ocupar. Mas os preconceitos impedem que elas avancem, né, nesses setores. Uma mulher pedreira, quantas você conhece? Eu conheço uma mulher que tem uma funilaria. Falar dela também. A Michele é meu xodó nesse aspecto, né? Poxa, ela tem uma funilaria, né? É uma Mas atividade. ainda, assim,
Hoje em dia, menos, mas bem no início, até quando eu ia dar orçamento, as pessoas... Mas você vai dar orçamento? Mas você entende do que você vai falar? É, né? eu brincava, é o que tem para hoje. E por outro lado, as mulheres gostam mais, né, Mi? Isso, aí depois, é por isso que é importante também as mulheres lidarem com isso de uma forma um pouco mais leve e enfrentarem mesmo, Exato. né? Mas de uma forma leve. Eu sempre enfrentei de uma forma leve. E aí, o que aconteceu? Depois, o que era preconceito virou diferencial, sabe? Ah, eu vou lá porque a Michelle tá lá, a mulher é mais caprichosa, é mais detalhista. A Michelle entende. Mas, ó, teve que provar, né, Mi? Mas é o que você falou, é cansativo, É porque cansativo, precisa provar. Mas é aí que eu fico mais preocupada, querendo insistir com as mulheres, que elas precisam se apropriar do saber. Então, não adianta eu escolher uma profissão e não exato. oferecer excelência naquilo que eu estou fazendo. Saber do que está Entendeu? falando. Não importa a profissão que você escolha, mas que você se aproprie daquele saber e que você mostre, não é, a sua capacidade, o valor do seu trabalho, né? E a gente vive momentos, né, na sociedade, principalmente com relação às mulheres mais jovens, que não é todo mundo que tem interesse em aprender, em estudar, não é? Todo mundo está achando que tudo é passe de mágica, tudo é instantâneo, que você ter um podcast é muito fácil, Sim, né? sim. Que é só você ter o espaço e tá ter, tudo certo. e tá tudo certo. Não, isso demanda preparo, isso demanda técnica, demanda conhecimento. Não foi do dia para a noite, não é? Exato. Que vocês se capacitaram para isso, né? As pessoas esquecem que a gente acumula aí um lastro, né? Exato. A gente vem acumulando experiência que permite que as coisas pareçam fáceis, né? Mas quanto que a gente já não ralou, né? E tem que provar todos os dias Todo que você... dia. E, A gente tem uma brincadeira na oficina que é assim: para apertar o parafuso, custa R$1. Mas, para saber qual parafuso apertar custa R$999. Exatamente. Mas é isso, né? O conhecimento. conhecer. Apertar um Exato. parafuso, todo mundo aperta, mas qual parafuso e onde? Exato. E Né? e é mais ou menos isso. E a gente vive uma dificuldade na juventude, mas acho que talvez por eles serem muito imediatistas, você acha? Você que tem um contato... Eu acho que é a questão do imediatismo, né? Nós pertencemos a uma geração que ia ao banco, ficava numa fila. Se a sua mãe ia ao banco, você acompanhava a sua mãe, você ficava 1 hora, É 1 hora e verdade, meia ficava na mesmo. fila. O supermercado tem fila, na feira você tem que carregar as suas coisas, né? Realmente a vida que a gente levava era outra. Inclusive, para ligar a televisão, não sei vocês, mas primeiro eu tinha que ligar o estabilizador Claro. da televisão e Uhum. depois esperar a televisão Esquentar. funcionar. com uma antena lá em cima, às vezes. As crianças não esperam nada hoje. É verdade, né? nossa. A gente chegava da escola de manhã famintas para almoçar. As crianças hoje não, porque além de tomar o lanche na escola, a mãe leva uma coisinha no carro para a criança ir comendo até chegar em casa. Então, você não tem nem tempo de sentir fome. Sim. De verdade, né? Um bebê demora para pedir água, por quê? Porque o tempo todo a mamadeira, tá tudo lá, tá tudo à Exato, mão, tudo à exato. disposição, né? E isso realmente faz a gente imaginar que o mundo seja automático e imediato, né? Não prepara para frustração, o tédio, o ócio que é criativo, que é aquele momento de você, nossa, deixa eu criar, não dá tempo, né? Quantas vezes você pensou, eu estava sem o que fazer, aí eu comecei a fazer tal coisa, né? As exato. crianças não, de hoje, os jovens hoje, acho que até os 30 anos, mais ou menos, é uma geração que está passando por isso, né? Eu vi até uma escola no Nordeste que eu achei muito bonitinho, que como não pode mais celular, né, na escola, eles começaram a dançar forró no intervalo. E eu falei, Isso é muito legal. cara, eu achei demais, assim, sabe, eles bonitinhos. Falei, porque é até bom para voltar a ter esse contato, inclusive, né, Lívia? Porque a gente vê que tá tendo uma distorção muito grande entre homens e mulheres, e relacionamento, desde o afetivo, a amizade, porque eles estão se desconectando tanto do humano, que acaba não sabendo nem mais se relacionar com outra pessoa. A gente, assim, claro, eu estou exagerando, mas isso existe Não, eu já. acho que você não está exagerando. Sabe por quê? Se a gente conversa com homens na casa dos 50 anos, eles têm dúvidas, por exemplo, de como abordar uma mulher. Tanto faz que se for socialmente ou se for, de repente, uma investida dele. Ele não sabe mais a que ponto ele pode chegar. Ele não sabe mais se ele pode falar, puxa, como você está bonita, puxa, que perfume gostoso o seu, né?
Ele não tem essa considerado um medida. assédio. Um assédio. Ele perdeu essa medida, né? Em contrapartida, as nossas crianças também perderam a medida do contato físico. Porque ele é tão raro, né? Você abraçar uma pessoa... É difícil hoje, né? Sim. E as crianças, por exemplo, demonstram isso quando alguém reclama assim, ele está puxando o meu cabelo. Aí, quando você vai observar, uma outra criança, de repente, se encantou pelo cabelo de uma outra. Ele está passando a mão no cabelo. Mas como não está habituado ao toque, para ela, encostou já Tá é puxando. sinônimo de agressão. Está puxando meu cabelo, me empurrou, me bateu, não é? Então, esse afastamento acaba gerando uma série de equívocos, né, que podem até nos deixar mais afastados ainda das outras pessoas. Até a consciência corporal, né? Eu, como sou professora de crianças, eu vejo... você pede para um adulto, ele consegue até dar cambalhota, apesar de toda a dificuldade Sim. corporal, mais fácil que uma criança hoje em dia. Como é que tem pode? consciência corporal, assim, é muito baixa, assim, perto da gente, né? Que por mais que a gente Sai tenha ali rolando uma no pneu. dificuldade... Não, e aí, Michele, vocês duas sabem muito melhor que eu, tenho uma visão mais abrangente com relação a isso. Com essa questão dos assédios, né, da violência contra a mulher, violência sexual, etc., a gente se envolveu num clima de medo tão grande que realmente ninguém mais pode tocar outra pessoa. Hoje eu trabalho numa escola em que a gente preparando, né, a formação para o ano que vem de colaboradores e professores, a gente tem que falar, não põe a mão em nenhuma criança. Nossa. Por quê? Porque você pode ser interpretado de várias formas. Então, para evitar a interpretação, você não põe a mão. É complicado, não é? É complicado. Igual eu vi um vídeo hoje era uma criança de uns 4 anos, ela caiu e a professora foi, viu e abraçou a criança e pôs ela no colo. E todo mundo falou, que bonito, né? Que gesto bacana, ela foi super carinhosa. Tipo, isso já não poderia mais, é isso? Então, tem que ficar muito evidente que é um acolhimento. Porque, por exemplo, se você quer trazer uma criança para perto de você. Tá. Se você pega no pulso, Entendi. está puxando. Se você pega na mão, está levando. Então, tem umas nuances que são muito difíceis da gente trabalhar no dia a dia. Mas isso não dificulta até a criança identificar um abuso? Porque se ela não sabe nem o toque, ela vai ter muita dificuldade de reconhecer um abuso. Mais do que antes, que já era... Então, para você ver, o temor que a gente tem em volta da gente é tão grande que impede que a gente dê uma abertura para que o adequado e o inadequado fiquem claros para a gente, não é? A gente tenta o tempo todo mostrar isso, a gente orienta os adultos da escola, etc. Mas, diante do pavor que domina pai e mãe, é super complicado. Nossa, super que desafio. complicado. É um desafio mesmo. E, além disso, eu não sei nem se você assistiu aquela série do adolescente. Assisti. Porque as redes sociais, para os adolescentes, que bom que alguns países parece que está até sendo banido até 16 anos, não ter rede social, que eu acho até interessante. A gente estava falando com meu marido hoje, ele falou, mas isso, poxa, mas está errado, mas é censura. Eu falei, então, mas é muito complicado, porque tem uns grupos que a gente sabe de ódio, que incita o ódio, e as crianças não têm maturidade ainda muito para discernir, né, o que é certo e errado. Às vezes tem que ser um pouquinho radical, não sei. Mas o quanto isso você percebe que está impactando, não só no desenvolvimento cognitivo ou da educação, mas nessa questão de violência, da agressividade das crianças ou desse relacionamento entre meninos e meninas adolescentes. Você percebe? Com a faixa etária que eu trabalho, eu não consigo detectar isso, né? Até porque a gente trabalha de uma forma em que realmente todo mundo enxergue o outro como outro, um indivíduo, né? Semelhante a mim, né? Mas eu sei que a gente vive uma situação bastante perigosa, eu posso dizer que é perigosa, porque no momento que eu estou aqui, eu tenho um adolescente sentado naquele sofá,
no celular, eu não sei o que ele está fazendo. Eu não sei que tipo de conteúdo ele está acessando. Ou a função do adolescente é desviar do caminho que a gente orienta. Não é? Isso E a gente buscar o adolescente o tempo inteiro e trazer de volta, não é? A gente não sabe qual o tipo de conteúdo que ele está consumindo, com que pessoas ele está conversando, e não consegue, muitas vezes, identificar que tipo de sentimentos essa atividade está suscitando nessa criança. Então, aquela questão de ter o pai e a mãe, que tem o diálogo aberto em casa, não é? E não é só aquela questão de falar, para o papai você pode falar tudo. Não, é a criança entender desde sempre que ela está conversando com o pai e a mãe e que eles estão ali para receber as informações dele e não para julgar, não é? Porque a gente se cala, né? Com medo do julgamento, não é verdade? Sim, de apanhar, levar uma bronca. Então, esse trabalho de pai e mãe, de acompanhamento, de querer saber a opinião dos filhos a respeito de determinados assuntos, é que vão ser uma medida que possa, talvez, não é, diminuir esse tipo de ódio que vem sendo alimentado, não é? E que, infelizmente, é um ódio que vem fruto de um machismo. Eu entendo isso. Sim. De um machismo que quis se esconder dentro de uma sociedade que está lutando contra ele. Então, ele fica meio subversivo, né? Exatamente. Mas você falou de adolescente, mas eu também vi, porque eu vivo na rede social, não tem como, né? Meu universo está lá. O vídeo de um pai, assim, era um vídeo de segurança dentro de uma casa, e o pai acordou 4 da manhã, um menininho de 4 anos, tava com o celular jogando um tal de robot lá, não sei, não entendo os videogames aí. Ele tava até às 4 da manhã jogando. E é um jogo online que você não tem controle com quem que ele tá jogando. Olha o perigo. Então, assim, a criança ela teve aquele acesso de 4 anos. Não, e as crianças são assediadas nesses jogos. Eu não sei se você viu também que nesses joguinhos, Roblox e outros, etc., existem códigos lá que as crianças estão transando. Tá bom, é virtual, mas estão. Ah, é? Sim. Eu nem Então, sabia disso. Então, o fato da gente entender que uma criança estar quieta fisicamente é o suficiente para a gente ficar tranquilo, não. É justamente quando a gente está abrindo as portas para todo tipo de assédio que essa criança pode sofrer, né? Sem dúvida. Abre as portas para o perigo mesmo. E aí reflete numa sociedade mais adulta, que é uma sociedade cheia de violência que estamos vivendo hoje, né? Infelizmente. Na secretaria, como você sente assim, a violência contra a mulher? A gente não trabalha exatamente com o atendimento. A gente recebe dados, não é? A gente tem aí o monitor, né? Municipal que registra os dados de tudo, mas tem lá uma seção específica coletando dados a respeito de mulheres, quantas são atendidas na área da saúde, provém de uma violência, ou um acidente, um feminicídio, etc. A gente tem esse controle, não é? Ano passado, Mogi teve a média de 3 notificações por dia de assédio à mulher ou violência. É um número grande, não é? Para uma cidade. Mas isso que seria na rua? Você tem esse dado assim, se é na rua, se é em casa? Em casa. Porque ainda o lugar mais perigoso para a mulher é dentro de casa. Sim. É dentro de casa. Sim. Parece estranho falar, parece né? estranho falar, mas porque quem é vítima de feminicídio é vítima de um parente ou de um companheiro, não é? Isso acontece dentro de casa. Realmente é o lugar mais perigoso. Porém, a gente tem que prestar atenção também que quando a gente fala de notificação, significa que é só o que chegou num órgão público que tem condições de registrar. E aquilo que não se registra? Né? Então, o número é muito maior. Com certeza. E dentro da secretaria, a gente consegue entender que as mulheres estão entendendo que elas não são obrigadas a passar por isso caladas.
Hoje já dá para a gente imaginar que o estar quieta é uma opção sua. Né? Por quê? Porque tem gente para te apoiar. Acontece muito, já recebi solicitações de orientação de quem fala assim, olha, está acontecendo isso com a minha amiga, mas ela não quer contar. O que eu faço? Né? A pessoa que está assistindo aquele sofrimento se incomoda, Sim. mas quem está naquela situação ainda teme tomar uma atitude, né? Infelizmente. Infelizmente, a gente ainda enxerga isso, né? Pessoas que são assediadas e preferem ficar Eu acho caladas. que é por uma questão do próprio julgamento que a gente estava falando lá no início da nossa conversa, né, da competição. Na maioria das vezes, quando a mulher ou denuncia e depois se arrepende, ou faz e depois volta atrás, ela, em vez de ser acolhida, ela normalmente é julgada, né? Ah, porque fica, porque não denuncia. Julgada e porque... estigmatizada, né? Ou mesmo de uma questão, tipo, as mulheres da nossa idade, por exemplo, nossas mães provavelmente falam, é assim mesmo, casamento é assim, você tem que aguentar, não vai denunciar, Elas é o pai tinham dos vergonha, elas seus tinham filhos. culpa, agora né? está mudando. Sim, está Porque mudando. A Lívia falou. E eu entendo que está mudando numa velocidade mais acelerada. Até porque eu tenho visto que uma mulher que sofre algum tipo de violência em casa, ela é pressionada pelos próprios filhos a denunciar a situação ou tomar uma atitude contra a permanência daquela situação. Então, essa é uma prova de mudança. Sim. Não é? Sim. Bacana. Outro dia até vi no noticiário também que uma criança ligou para denunciar o pai. Né? Então, esse acho que é um movimento bem importante, porque eu não sou mãe, mas eu entendo que o pedido de um filho é muito mais mexe forte, muito mais sim. com uma mãe, Sim. né? A mãe entender que o próprio filho não está aceitando a situação que ela tá vivendo, fortalece ela para uma mudança, né? E você percebe que esse tipo de denúncia, ele está chegando só quando acontece uma violência física, ou elas já estão conseguindo denunciar algo que ainda é psicológico, ou é moral, ou patrimonial? Quando eu penso, né, quando eu falo de crianças mais novas, né, daquilo que eu vi, daquilo que eu li, que eu entendi, a violência física, a agressão física, ela é mais facilmente identificada. Então, uma violência moral, patrimonial, as crianças ainda não têm Não muita identifica. clareza. Mas e as próprias mulheres que denunciam? Elas têm, sim. Elas estão denunciando isso já também? Já. Porque já. antes esperava, né? Esperava chegar num limite assim Já. físico, porque agora sim é violência. Até Hoje então em dia estava aguentando. a gente já percebe, por exemplo, que uma mulher que tem o celular invadido, né, pelo companheiro, ela já entendeu que esse é um sinal muito grave. Que bom. Muito grave. E que é um motivo para você prestar atenção no seu relacionamento. Também tenho visto também muitas mulheres que falam, amiga, esse relacionamento é tóxico. Ele não pode fazer isso com você, né? A gente vai percebendo que essa movimentação é muito mais comum hoje em dia. Por isso que informação é importante. E quanto mais a gente falar a respeito, é muito bom. Toda vez que a gente faz um workshop, antes a gente faz uma roda de conversa, antes da parte, né, técnica, digamos assim, que é da defesa do corpo, e sempre tem alguém que conta uma história, ou que passou, ou que está passando, porque ela se sente ali mais confortável. Aí uma outra escuta, aí fala também. Então é muito importante essa troca. E sabe o que eu fico imaginando, Patrícia? Que aquela que fica calada, quanta coisa ela está pensando ali, que ela está processando. Ela, meu Deus, não é? É assim, acontece comigo, com a minha filha, com a minha sobrinha, com a minha vizinha, e né? coisas, às vezes, que estão lá atrás. Por exemplo, uma coisa que eu falei lá na escola e que foi muito engraçado. Porque a gente fala para os nossos filhos não falarem com estranhos. Mas a gente esquece de falar, de não dar informação para estranhos. Aí teve uma aluna que me questionou, ela falou assim, mas quando eu viajo com os meus pais, a gente pede informação e eles me dão. Eu falei, então, mas quando seus pais pedem informação, eles pedem para a criança? Ela olhou, não. Eu falei, então, é essa a diferença. Quem realmente quer informação, pede para um adulto. Sim. Não pede para uma criança. E aí eu fiz eu fiz um workshop e a Paty não estava nessa situação e tinha uma moça já senhora.
E ela olhou assim, aí acabou, ela falou assim, nossa, você me fez eu lembrar de uma coisa que eu tinha esquecido, mas que eu fiquei muito constrangida. Quando eu tinha uns 9 anos, um rapaz me chamou para pedir informação, e 9 anos ela, acho que tinha. Uma menina E mesmo. passou a mão nos meus seios e foi. E aí ela falou, é verdade, assim, sabe? Então, sempre, né? A gente acaba percebendo que sempre as pessoas começam a entender os pequenos abusos que todas nós sofremos. Exato. Né? E se a gente não fala com muita clareza, não é? Sem pudor mesmo, pode ficar... Não vai ser compreendido. Exato. Não vai ser. Fica nas entrelinhas e... Fica. Eu acho muito importante fazer um trabalho de prevenção à violência com meninas pré-adolescentes. Quando elas começam a se apaixonar, e aí tem aquele namoradinho que fala, se você anda com essa amiga, eu não vou estar mais com você, ou se você vestir essa roupa, isso, aquilo, outro. A gente já tem que fortalecer as meninas para isso, né? Ou porque se você não fizer tal coisa... Né? Nessa idade que confunde. Ai, ele gosta de mim, olha, ele cuida não, e nessa de mim. idade... É uma prova de amor. E não é cuidado, e nessa né? idade que a gente acha que o menino que a gente tá é para sempre, é o único do mundo, não é? Exato. Que nunca mais vai ter outro, então você não quer Exato. perder, né? Não vai, o mundo acabou ali. Então, acho que é muito importante a gente falar com toda a clareza do mundo, com meninas e meninos, né? Porque também é muito bacana quando a gente conversa com meninos e eles percebem a questão do machismo, né? E quando a gente mexe com mãe, o negócio fica, né, pesado. Você aceitaria que acontecesse isso com a sua mãe, etc? Não, então, sua mãe é uma mulher, né? Então, eles começam a refletir a respeito da gravidade das situações, né? E isso é muito verdade, porque muitas vezes eles não têm noção, Lívia. Uma vez nós saímos nas ruas, que era para fazer perguntas simples para as mulheres, né? Você já teve que mudar a sua roupa para você não ser assediada, ou você já teve que mudar de calçada, ou falar de um modo diferente para não ser considerada louca, enfim, umas perguntinhas assim. E o rapazinho novo, que estava gravando com a gente, ele olhou as perguntas e falou, gente, não estou entendendo nada dessas perguntas. Por que vocês estão perguntando isso? Acho que elas não vão entender. Vocês não têm que ficar Não explicando. entender nem ele. Aí a gente falou assim, então... É por isso. Elas vão entender, porque nós passamos por isso. E você nunca teve esse tipo de situação. Ele, sério? Aí ele começou a gravar, né? E todas essas mulheres, sim, eu já tive que trocar de roupa, ou já tive que mudar o tom de voz. Engolir uma fala, né? E ele, nossa, eu não sabia que era assim. Agora, eu pergunto uma coisa para vocês. Como é que a gente lida com a seguinte situação? Nós crescemos entendendo que a mulher tem que ser bonita, ela tem que ser gostosa, tem que ser perfeita e que não tem nada demais você usar uma roupa provocante e que, inclusive, se você sai na rua e ninguém mexe com você é porque tem alguma coisa errada. É verdade, gente. É verdade. Não é? Falei, nossa, Eu lembro que minha mãe falava assim, vai chegar uma época que nem o pedreiro mais vai Então, você vai passar mexer em com frente você. à obra e ninguém falou isso nada. pra ela era triste. Então, e Olha aí, que loucura, né? Tipo, você não vai ser mais escolhida. Então, e nós, né, na nossa faixa etária, a gente que viu anos 80, anos 90, a gente tá nessa dualidade. Exato. Porque se ninguém me elogia, se ninguém repara em mim, tá errado também. Exato. Mas também ninguém pode elogiar. Não é? Eu acho que são tantas camadas, né, Lívia? Primeiro Nossa, porque são muitas. a nossa sociedade, assim, ela cultua muito a juventude, a gente sabe disso. É a mulher jovem, porque é a reprodutora, porque, enfim, uma série de coisas. O homem não, é aquela coisa de maduro, grisalho, bonitão, é sábio, é experiente. Então a mulher é muito pela questão física e o homem pela questão de ser o provedor, maduro e tal. Então a gente ficou muito estigmatizado, assim, nesse aspecto e deu a impressão que só isso tem valor. Então, até quando você elogia uma mulher, não é só falar, nossa, eu elogio, você é bonita. Ok, a gente é bonita, que gostoso, mas, puta, que mulher inteligente, que mulher... Nossa, como é capacitada, foda, como é bem preparada. Elas têm que exaltar tudo desde pequena, tudo é importante. Tudo é importante, tudo é Mas é importante. uma questão dos meninos também, porque, por exemplo, a gente fala assim, olha, para as meninas, determinados lugares você não usa um short, não usa um top. Mas a gente também não ensina para os meninos que não tem nada demais uma menina tá de short, Então, de top. é isso que eu quero. Não é? A gente não ensina para os os meninos que a mulher short, põe a top, roupa que ela quiser. Exato. A gente não fala até isso porque para top eles. É um pedaço do estômago dela aparecendo.
mais nada, né? Exato. A gente esquece de falar isso, não é? A gente ensina as meninas, olha, se comporta, né? Senta direitinho, fecha Senta a perna, direitinho, pá, fecha a pá, pá, perna, pá. nananana. E não fala pros meninos, não falam. se comporte, não Exato. põe a mão nas meninas, Exato. etc. Ou não tipo é? assim, ó, a menina tá calor, tá de short. E você tá sem camisa. Exato. Vai trocar o pneu do carro, aquele cofrinho aparecendo. Ninguém vai lá fazer nada com o cofrinho dele, na verdade. Ninguém deposita uma moeda. Ninguém vai lá. Agora vai a mulher trazer o cofrinho. Então, tipo, porra, É um tem alguma problemão, coisa, tem alguma né? coisa errada aqui. E então eu acho que também a gente tem muitas outras coisas para discutir com as mulheres, para a gente estabelecer limites, né? Porque se um cara muito bem apessoado, que você entende, que está bem posicionado financeiramente, né? Chega até você, é uma paquera. Agora, se ele não for nada disso, é assédio, né? Se o carro for bonito, é paquera. Se for velho, é assédio. Então, falta muito para as mulheres conversarem a respeito, né? Porque como é que a gente pode exigir um posicionamento que a gente julga adequado dos homens se a gente ainda não se decidiu também? É verdade. É verdade. A gente fez um workshop que tinha aquela menina de 17 anos, né? Que ela falou assim, minha mãe não deixa eu pegar o Uber se eu tiver de shorts. A gente falou, a gente entende a preocupação da sua mãe. Sim. Claro, né? Porque, enfim... Ela falou assim, mas então se acontecer alguma coisa, a culpa é minha? Eu falei, não, mas não é uma culpa sua. Nunca é culpa sua. Nunca, não tem nada a ver. Então fica aquela coisa, mas não é bom eu usar essa roupa, mas ao mesmo tempo não é minha culpa. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que trabalhar. Nossa, é muita coisa ainda que precisa ser esclarecida. Desde a base, né? Você precisa debater porque muito. Ficou muito no 880, né? Ou é tudo ou é nada, não tem mais aquele equilíbrio. A gente precisa, na verdade, encontrar o equilíbrio. Eu acho que muito eu acho que é natural da evolução, porque a gente saiu do não pode nada pro pode tudo. E aí a gente ficou perdida aí nesse meio. Até acho. Né? Eu senti alguma coisa aqui agora que eu vi. Aqui, ele gostou de você. Bonitinho. É que o pessoal não sabe, né? Que tem um cachorrinho aqui embaixo. Eu tinha esquecido, olha, foi tão quietinho. Bem, muito educado. Gente, eu acho que tudo isso faz parte do processo, mas o que tem acontecido, todo esse movimento de conscientização, que a gente vê, as redes sociais também contribuem de uma certa forma, porque tem muita coisa bacana mostrando que, olha, gente, calma lá, o papel da escola, o papel da secretaria, o papel dos pais, claro, da família, tudo isso contribui, porque eu acredito que daqui a uns anos, ainda num processo lento, as coisas vão começar a se encaixar, mas a gente tem que fazer esse movimento agora. Não, e o investimento educacional, né? A orientação, ela tem que estar caminhando nos dois sentidos. Tem que ser para homem e para mulher. Senão a gente não vai avançar como precisa, né? Porque está todo mundo falando bastante com as meninas e está esquecendo os meninos. Sim, sem dúvida. A gente fala sobre isso, a gente faz um movimento. Quando a gente faz, até no nosso projeto, a gente sempre deixa claro, a gente não quer uma guerra contra os homens, muito pelo contrário. A gente acredita que, assim, os homens também... grande parte deles não nascem agressores. Eles se tornam agressores. Sim. Por todo mundo é fruto do meio. Exato, Sim. por todo um meio que ele vive ou que ele viveu. Então, assim, é muito importante essa questão da educação, da prevenção, para a gente tentar mudar um pouquinho, né, da nossa sociedade, tentar melhorar. Mas os homens ficam impressionados, assim, quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a expor. Mostrar o outro lado. Mostrar o que as mulheres passam. E aí tem homens, assim, os poucos que já participaram, eles ficam assim, é tudo isso? Nossa, sabe? Não é mimimi? Não é mimimi, não é fácil mesmo ser mulher. A gente queria que mais você tem que homens pensar no que vestir, no que falar, no que pensar, no como agir, tipo, para tudo. Sabe? Não dá nunca para relaxar. Não dá para relaxar. Não é? Ou você está se provando ou se protegendo, né? Exato. É isso mesmo. Mas no nosso projeto, a gente quer trabalhar, sim, com meninos e meninas. E a gente gostaria que tivessem mais homens, mas eles ainda são muito resistentes. Ainda estão um pouquinho resistentes. Para todo o movimento assim, que ocorre, sempre você vê muitas mulheres, elas se movimentando, né? Elas estão buscando. Mas os homens ainda têm muito receio, eles se sentem como se fosse...
não é agredidos, mas parece que é para eles, assim. Né? Então, eles já estão muito reativos. Então ficam reativos, porque realmente alguns posicionamentos femininos são realmente bélicos, né? Então, o homem não quer uma confusão, ele já fica, né, mais com o pé atrás. Mas seria tão bacana se a gente conseguisse, né, uma abertura total dos homens para a gente... Para eles entenderem, né? E a gente sempre fala, ir com o copo vazio, né? Exato. Porque se você já for com o copo cheio, não dá, qualquer coisa transborda. Talvez começando, eu acredito assim, começando pela família, né? Pelas crianças, pela base. Aí os pais começam a acompanhar. Talvez seja um caminho, né? Porque Sim. se for só diretamente nos homens, eles acham, elas vão vir. E eu acredito, assim, bem, plenamente no trabalho de base com criança. Criança transforma a mentalidade familiar, trazendo experiência, novas visões. As crianças que a gente tem hoje, que a gente nem entende de onde tiram determinados argumentos, determinadas falas, né? São crianças que refletem sobre aquilo que a gente está falando, Sim. né? Então, eu acredito muitíssimo que seja esse trabalho que vá trazer frutos para a gente. A longo prazo. Extremamente importante, né? É um trabalho de formiguinha, mas ele tem que ser feito. A gente não pode... Alguém tem que fazer. A gente não pode Alguém tem esmorecer. que A gente não pode esmorecer. E quando as mulheres falam... Que a gente sabe dessa competitividade, mas se você parar para pensar, no momento que você está doente, que você precisa de um chá, quem que vai levar para você? É uma amiga, uma pessoa, uma mulher que te acolhe. Então, a gente tem essa coisa de muitos anos atrás, das comunidades das mulheres, a gente se unir. E nossa força é para que isso volte, de uma certa forma. Né? E eu acho também que a gente precisa valorizar os homens mais velhos, os adultos, que já se livraram desses rótulos, não é? Porque eu tenho hoje um companheiro, um namorado, que eu poderia dizer que tudo que é tradicionalmente obrigação da mulher... Se ele não divide, ele assume. Que legal. Não é? Então, o supermercado, a organização da casa, o que você vai comer, se a roupa tem que lavar ou que não tem, não é? Ele já assumiu. Só que não são todas as mulheres que estão valorizando os homens que enxergam essa necessidade de parceria, né? Dentro da nossa vida cotidiana. Tudo transforma no posicionamento da mulher. Apesar, não que seja culpa, mas eu acho que seja responsabilidade da mulher, porque a mulher tem sempre um posicionamento mais forte. Então, por isso que a gente sempre bate nessa tecla de postura, de posicionamento. Meu marido era extremamente machista quando a gente começou a namorar. Coitado, é com quem que ele casou? Pois é. Ai, se ele soubesse, né, Michele? Então, e aí, tipo, lógico, a gente não é bater de frente, mas é ir se posicionando. É devagarzinho. Olha, isso aqui eu negocio, isso aqui não. Isso me aqui não vai ofende, rolar. isso me Exato. diminui, não é? Exato. Porque eles têm discursos que estão Sim. internalizados, né? Sim, porque eles foram educados de uma forma diferente. Eu falo, não, isso não, por favor, não faça. Mas se você começa a explicar, eles começam a Exato. entender. Eles Gente, conseguem meu se colocar no marido lugar. me beliscava assim, ó, fala baixo, o que você tem que falar? E eu, dessa altura, falo alto, dou risada alto, falo palavrão, tipo, e ele ficava assim, não dá pra você falar mais. Aí um dia eu sentei com ele e falei, olha, muita coisa dá pra, mas tem coisa que sou de eu. mim, sou eu, e não... Se eu mudar, daqui 3 meses você vai olhar para minha cara e falar, nossa, não Cadê é a mesma você? pessoa. Exato. Cadê você? Exato. E é interessante, porque também eu particularmente penso que a essa altura, né, depois dos 50, a gente começa a perceber, né, em diversas situações, quando você está sendo você mesma. E aí, quando você está com certeza de quem você é, você faz questão de ser você o tempo inteiro. E Exato. algumas pessoas se assustam, né? E isso é importante. Isso é importante. Fala que isso é uma da beleza da maturidade, né, Exato, Lívia? e isso mantém a nossa sanidade, né? Eu não deixei para depois. Eu falei, não gostei, falei não, né? Sim, sim. Porque a gente não tem também a educação pro não, né? Exato. Exato. É muito difícil. A gente percebe isso em detalhes. Até no próprio... Quando a gente faz atividades, assim, poxa, se você não quer receber um abraço ou um beijo de alguém, tem como você discretamente... Ai, não, mas o que vai pensar, né? Já aconteceu de eu estar em algum evento, alguma coisa,
e a pessoa que chega para cumprimentar pergunta: pode abraçar? Pode beijar? Aí eu fico até sem graça. Falei: pode? Não, porque aparecendo, né? Sei lá. Mas as pessoas têm tomado bastante cuidado, né? Mas o gostoso é que nem você falou, mas de repente, se você não está confortável, você... É. Em Ai, momentos- hoje não. Ai, Ou hoje então tá faz como a legal. Michelle ensina, né? Você já Exato, foi se pular, você aprendeu. já cria 1 metrinho de distância, Isso, eu né? achei assim, Já né? delicadinha, exato. Mas é importante a gente ter isso. Hoje eu quero, hoje eu não quero. E tá tudo bem se você não quiser. Se Tá tudo você... bem, Exato. Por isso que se você fala alto, se autoconhecimento. você fala baixo, tá tudo bem. Se escapou um palavrão, Exato. ou se foi proposital, tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. Eu, graças a Deus, como eu tinha, acho que desde muito nova, eu sempre tive autenticidade muito forte, assim. Era difícil eu não fazer aquilo que... Eu tinha até que me dar uma... Na verdade, eu fui ao contrário. Com a maturidade, eu dei uma segurada. Não, Michelle, peraí. Não é bem assim. Não, a gente acha um equilíbrio, Exato, né? vai achando um A gente vai equilíbrio. achando um equilíbrio. Mas é isso, né? Muito bom a gente ter maravilhoso. condição de enxergar o nosso equilíbrio, o equilíbrio das nossas relações, né? A gente aprender a ceder ou firmar o pé Exato. em alguma situação. Isso. Mas para isso a gente tem que se conhecer, né? Eu falo que o autoconhecimento, Exato. ele é muito importante. Se conhecer dói, Mas mas é Você vê um importante. ladinho que às vezes não você não fala. Ai, mentira, eu não sou essa aí que eu tô queria vendo, ser não é? assim, né? Não Mas sou eu essa. sou, né? Mas é absolutamente necessário, né? Exato. Assim como eu acredito que esse papo que a gente teve hoje também vai ser muito necessário para muitas mulheres. Elas vão perceber assim, tipo, nossa, é verdade. Diversas coisas. que é Diversas importante, né? coisas. Tudo são sementinhas que a gente planta. E o trabalho que você está fazendo também através da secretaria. Através da escola. Da escola. Parabéns, assim. É um desafio, né? A gente sabe que aquilo que você falou é se provar o tempo todo, né? Mas parabéns pelo trabalho. E eu tenho certeza que você está fazendo um trabalho excelente. A gente já viu vários frutos. Inclusive, a gente não falou, mas tem o aplicativo, né? verdade. Gente, Fala, nossa. sim, fala assim, A por favor. Secretaria de Segurança e a Prefeitura trabalhando tanto e eu não falei, É não verdade. é? Mas dá tempo. A gente tem aí o aplicativo SOS Mulher, que está implantado na cidade. Ele atende para quase 300 mulheres que têm medidas protetivas. Então, esse aplicativo, né, tem a geolocalização e quando a mulher aciona um carro da polícia, uma viatura se desloca para ir ao encontro dela e evitar, não é, o encontro dela ou uma ação da pessoa de quem ela está sendo protegida, né? Em geral, um ex-companheiro, né? E tem funcionado. Outro dia a gente viu, né? bacana. Em ação, uma pessoa foi detida, né? Descumprindo É um canal a medida direto protetiva. com botão de pânico. É um Na botão hora que ela de percebe pânico. que ela está numa situação assim. Não, na Não, verdade, Patrícia, ainda a gente está numa fase que esse aplicativo está atendendo mulheres que já têm Sim. medidas protetivas, Sim. tá? Então, ela percebendo que aquele homem está chegando perto dela ou perto da casa dela, ela aciona para que ela seja O que é protegida por muito importante, autoridades. porque várias mulheres são assassinadas já Com medidas protetivas. protetivas. Lógico, sim, a gente cansa de ver, nossa. Por uma questão até de demora de atendimento. Sim. Então, esse é um trabalho, assim, essencial. Nossa, e que- orgulho de ser E é um necessário. trabalho bacana. super bacana, um Lindo. trabalho de inteligência associado à tecnologia muito bacana. Nossa, que bom. E já tá. Tá funcionando e surtindo efeito. Que lindo. Como que é o nome de novo? Eu falei. O SOS Mulher. SOS Mulher. Mulher. É só baixar o aplicativo. Ou assim, Ó, tem que ter a medida, né? Quem tem a medida Ah. protetiva é orientada a baixar o aplicativo. Não é um aplicativo que tem nas lojas, Certo. né? Virtuais. Ele realmente é baixado de forma bem particular e especial para essas mulheres, por enquanto. Por enquanto, tá. para essas mulheres. Quem sabe, né? Aumente Em breve, aí o gente, leque. Gente, que coisa boa, Nossa Lívia. secretária O nosso vai tempo trabalhar acabou? bastante. Não, mas você quer falar Não, uma Não, coisa? porque eu ia Pode. falar uma Por outra favor, coisa. pode falar, Ainda claro. falando de mulher, né? Quando a gente agora chegou nessa questão da segurança, também o quanto é importante a gente educar as mulheres para a seriedade que é você fazer uma denúncia, Sim. não é? Não é que a gente tem que escolher
né? O que vai denunciar ou não, mas verificar se aquilo que você está fazendo corresponde exatamente à verdade. Porque a gente também vê muitos homens sendo prejudicados Entendi. por questões passionais, Exato, não e é? acaba descredibilizando as mulheres que realmente Exato, estão precisam. passando por aquela situação, que são muitas. São. Né? É muito sério isso, né? Então, Mas assim, é muito falsas sério. denúncias, né? Isso aí é muito complicado. É um outro trabalho que precisa ser feito, de conscientização, né? Sim. É importante, até por solidariedade a quem está passando. Exato, mesmo, respeito né? a quem está com aquele problema real. A quem precisa realmente desse trabalho, dessas denúncias, porque senão a gente acaba nadando e morrendo na praia, gente. porque a gente luta de um lado e. né? Se atrapalha do outro. Ah, isso Exato. mesmo. É verdade. Né? Isso é Então muito tem muita importante. coisa pra gente falar. Tem mesmo. Muita coisa. E vocês viram que eu sou faladeira, né? Então, Não, mas assim que é bom, vamos né? conversar. E assim que é bom, é ótimo. Assim que é bom. É ótimo. E como as pessoas assim têm acesso a você nas redes sociais? Como é que Sim, nas redes sociais a gente tem o Instagram da secretaria, que é o @mulhermogi, tá? Então ali é um canal em que a gente coloca muita informação, também conteúdos reflexivos para as mulheres. E lá na secretaria nós estamos localizados no térreo também. A última sala à esquerda de quem entra no saguão da prefeitura, em frente à ouvidoria do município, tá bom? As portas estão abertas. Aliás, estão fechadas, mas está escrito lá, entre sem bater. Tá bom? É para livre acesso mesmo das pessoas poderem bater um papo. Inclusive, eu e Michele nos conhecemos numa situação dessa, não é? É verdade. A Michele foi nos procurar, a gente estava lá de portas abertas, não é? Com certeza. E a gente está à disposição da população toda de Mogi, a gente quer ouvir as pessoas, a gente quer trabalhar com a mulher jovem, precisa trabalhar com a mulher jovem, né? Que bom. E vamos trabalhar juntas, né? Vamos trabalhar juntas. Né? Não, eu queria muito agradecer sua participação e externar aqui toda a minha admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa e por você. É um prazer ter você, assim, mesmo se a gente estiver longe das câmeras, você sabe, te admiro muito e como você falou, foi realmente isso. Eu procurei, encontrei portas abertas, encontrei coração aberto, que é o mais importante. Então, muito obrigada. Ai, que coisa boa. E a gente morre de orgulho de saber que a nossa cidade tem uma prefeita mulher, agora tem uma secretaria da mulher e com pessoas tão especiais. Né? Exato. E eu fico muito contente com essa oportunidade que eu tive. Confesso que, diante do sim que eu disse à prefeita, não tinha a exata dimensão da responsabilidade, mas ela se revela cada dia maior, não é? E eu realmente quero fazer jus a essa escolha da prefeita e que, ao final aí desses 4 anos, a gente possa deixar um caminho aberto para as demais que virão. Ai, a gente vai revolucionar, tenho certeza. Porque, olha, desculpa, mas mulher no comando é outra coisa, entendeu? Os homens que nos perdoem, mas a gente, né? A gente arrasa, A né? gente arrasa. Então, não tem erro. É isso. Não tem erro. Muito obrigada, Obrigada, meninas. viu? Obrigada, De coração, Patrícia, por pela todo o seu disponibilidade. carinho. Michele também, carinho é muito grande. Espero que estejamos muitas e muitas vezes juntas. Sim, e vamos ter outros papos também. Vamos sim. chegar aqui com Outros tudo que assuntos, estamos fazendo. um monte de coisa. É isso. Vamos sim, Então, tá bom? Obrigada, Lívia. Eu que agradeço. É isso. Segurança pública com olhar feminino não é detalhe, é estratégia. Até o próximo episódio.